Olá, mamães! Olá, mulheres e até papais, se tiver alguém aí também. Muito bom dia para vocês. Mais uma quarta-feira aqui, fazendo live, para a gente passar um pouquinho do nosso conteúdo. Eu e a Fabrícia já já vai chegar. E hoje, aproveitando esse agosto dourado da amamentação, que é um mês onde nessa moda de cada mês do ano tem um incentivo, tem, né, um movimento acontecendo. O agosto, ele é o mês onde se promove mais intensamente o aleitamento materno. Então, nas outras lives que a gente fez, a gente falou um pouco de amamentação e hoje a gente quer falar especificamente do desmame. Bom dia, Sandro, fica aí com a gente. Bom dia, Fabrícia, já chega, já pede para participar. Esse assunto, ele não é um assunto, né? Eu tô vendo aqui até um homem na live, né? Ele não é um assunto só de mulher. A mulher, ela procura, né, muito desesperadamente, muitas vezes a consultoria de desmame. Ela procura saber como ela pode fazer sozinha, porque ela é parte, desculpa, gente, eu tô com um pouco de tosse ainda. Ela é parte interessada, né? Ela e a criança estão num relacionamento muito intenso, profundo, um vínculo. Só que quando acontece, a Fabrícia já tá pedindo para participar. Quando a necessidade do desmame, ela muitas vezes é porque já não tá legal para a mãe, né? Porque a criança continua. Oi, Fá, bom Bom dia, dia, me ouvindo bem? Tudo tô bem tudo certo. aqui. E eu tava falando aqui, né, que não tava no meu script para falar, mas entrou um colega homem, né? E aí comecei a falar, né? Normalmente é uma necessidade da mulher querer fazer o desmame. Mas o pai, eu percebo que o pai da criança, né, normalmente o pai, ele entra muito forte nesse processo, principalmente quando chega o desmame noturno, porque é um raciocínio que eu vou ter que construir aí eu com um pouco de tempo, mas a amamentação, ela é uma relação profunda e intensa entre a mãe e a criança. Né? O pai não participa dessa relação, porque é a mãe que está ali se doando completamente. E aí, quando chega essa necessidade de desmamar, normalmente porque a mãe já não aguenta mais, está cansada, e aí ela precisa desmamar, a criança não dá nenhum sinal de prontidão, e aí ela precisa fazer esse movimento de falar, filho, chega, agora eu não quero mais, e não fica magoado com a mamãe, mas agora nós vamos nos relacionar de uma outra forma. E aí é aonde o pai entra, porque essa chavinha na cabeça da mãe, que eu falo para as mães, né? Precisa virar a chavinha na cabeça da mãe, precisa mudar o relacionamento. A mãe aprende a acolher no peito, né? A resolver as dores, a aconchegar, e a criança sente muito, né? Esse, esse aconchego, essa segurança no colo da mãe, e muitas vezes o pai acaba ficando excluído. Naturalmente é um movimento natural. Mas o desmame é o momento que essa mãe fala, opa, peraí, o pai precisa participar também, né? Eu não estou sozinha nessa jornada. Então ela começa a abrir mão de ser a única exclusiva solução das dores do seu filho, para ela também deixar o pai entrar na jogada. Então, não estava no meu raciocínio lógico de falar isso, mas me veio, a hora que eu vi um homem participando aqui, me veio esse insight. Mas é que aqui também a gente pensando na criança que já tem idade para desmamar, né? Então a criança, você considera Sim, sim. 18 meses? 16 meses, eu acho, né? Enfim, a criança maiorzinha que já Terceiro, come e tudo mais, né? Que não depende do leite materno para a nutrição. Mas isso. acontece que se o pai tá ali ativo desde o comecinho, ele já teve esse momento com a criança, ele já sabe como acalmar essa criança da forma dele, né? Diferente da mãe, do seu jeito. Então, se o pai já estava ativo até esse momento, então ele está realmente preparado, né? É até o que a gente comentou na live passada, de que agora é a vez da mãe aprender uma forma de acalmar a criança sem se colocando no peito. Porque geralmente a gente faz isso, né? A gente que amamenta,
a gente, o nenê, na hora do desespero, às vezes o nenê nem quer mamar, e quando vai ver, a gente tá lá já, né? Tentando colocar para mamar para ver se acalma. E o pai que tá ali também ativo desde que o bebê nasceu, ele já sabe essa forma de acalmar o bebê, muitas vezes até de fazer dormir sem colocar no peito, né? Ou o que seja, sem depender de qualquer outra forma de sucção, né? Então, tem essa questão também. Só que tem o bebê que precisa de ser desmamado abruptamente, né? Sei lá, porque a mãe teve alguma intercorrência, já atendi muito paciente que a mãe precisou internar, sabe? Uhum. E aí entra o pai também nessa jogada, né? E muitas vezes o pai nessa tá perdido. Então, a gente sempre incentiva, né, os pais a participarem aí ativamente desde que o bebê nasce, mesmo que seja amamentado e ele se sinta, né, meio excluído aí. Então, acho que o desmame realmente tem tudo a ver, né? É que aqui a gente fala com as mães, né? Então, é raro ter algum homem participando ou até mesmo seguindo a gente, né? O nosso público é quase todo feminino, então a gente acaba não falando tanto do pai, mas acaba que tem, né? Tem essa participação também, né? Ou que não seja o pai, que seja uma rede de apoio, ou que seja, enfim, né? Qual for o papel aí que seja nessa posição, mas um suporte aí para a mãe nesse momento é fundamental. Nossa, fase, sabe que eu tive um insight? Eu adoro essas lives nossas, porque a gente vem aqui para trazer o conteúdo e a nossa conversa começa a pipocar insight na gente, né? Que eu, nas orientações de amamentação, que eu faço com gestante também, que eu quero retomar mais forte esse trabalho também, eu nunca tive essa ideia de falar, pai, você tem que estar ativo desde o primeiro dia. Não me veio essa aí, eu vou começar a colocar isso agora. Eu vou ter um atendimento em breve e falar, ó, a mãe amamentou, pega o bebê no colo, ele tá com a barriga cheia lá, ó, tá cheio de leite, tá pleno. Pega ele no colo ali na verticalzinha e põe ele assim, ó, e vai lá e se entrega. Esquece o celular, põe o celular longe e sente a companhia do teu filho desde o começo, para você se conectar. Porque quando chegar realmente a hora do desmame, essa conexão já está estabelecida e não vai ficar tão difícil. Olha, que interessante. Olha, Fábio, gratidão. Então, Mais um e insight. geralmente a gente faz essas consultorias só com a mãe mesmo, né? E aí é Exato. até raro, né? Até pra mim, assim, na consulta pediátrica é raro aparecer o pai, sabe? E aí é aqueles memes, assim, né? Aparece o pai na consulta sozinho, totalmente perdido, não sabe nem o peso da criança, não sabe nada. Então é muito raro o pai vir sozinho e de vez em quando um ou outro vem acompanhando a mãe, né? E então, essa participação, né, assim, na consulta, que a pessoa só tá ali ouvindo e tudo mais. Então, é mais raro ainda a gente ver essa participação ativa, de fato, o pai conseguir encontrar o seu lugar, né, como... Tanto online quanto no presencial, Fábio. Olha, então eu posso Pois, me considerar uma privilegiada, que meu marido foi assim, em 99,9% das consultas ele estava lá comigo. A gente marcava na folga dele para ele poder estar junto. E um dia eu precisei não ir e ele foi sozinho. Olha que coisa boa, hein? Não posso reclamar do meu marido, não. em casa eu meio que esquematizei junto dessa forma, né, porque senão acaba, né, acho que a maioria entra nesse... É cômodo, né, ainda mais a mãe que amamenta, no caso, o assunto que a gente tá falando aqui. Sim. Mas eu acho que a participação hoje é muito maior, né? Mas agora no online é menos ainda, né? Que os pais estão juntos. Aí geralmente a mãe marca no horário que ela tá de folga e não o pai, né? É. Então tem tudo isso. Mas você, no seu caso, aí principalmente colocar o pai também, já ensinando ele, né, desde o comecinho a tomar essa posição, né, de participar, de como fazer, de como fazer parte, né? É que no começo é desafiador mesmo. Eu me coloco no lugar do pai, porque é tudo a mãe, não tem jeito, assim, no sentido de, ai, bebê quer mamar toda hora, ainda mais quando mama no peito, que é um intervalo muito curto, né? Então, É. muitos pais acabam encontrando essa posição quando precisa dar mamadeira, né? E aí é o momento dele ali de preparar o leite, de preparar, de oferecer mesmo. Então, muitos pais não se encontram, né? Não conseguem se encontrar nessa posição e dependendo da mãe também falar, ah, não, já tô acordada mesmo, deixa que eu faço, deixa que eu troco. Então, eu acho que tem esse caminho assim, né? Meio, né? Que eles não conseguem se posicionar. Exatamente.
Aqui também eu estava pensando aqui no que eu realmente pensei para trazer aqui hoje, da gente, que é uma forma como eu também falo com as mães, né? E até nos meus posts aí, que o desmame ele é um fechamento de ciclo, né? Então a gente vive fechamentos de ciclos, início de novos ciclos na nossa vida, só como a gente está no piloto automático, a gente não percebe, né? Que uma coisa morre para outra nascer. Então, naturalmente, é literalmente uma morte, né? Então, quando quando nasce o bebê, aquele barrigão, né, a vida da gestante, a gestação, ela de certa forma morre para aquele bebê recém-nascido nascer, para aquele bebê nascer. A placenta, o cordão umbilical morre, porque eles foram úteis e agora é outra fase né, que está se iniciando. E aquela mulher também, ela sente um luto quando sente falta do que ela era, do barrigão, da gravidez, e agora ela está em outra fase. Então, começou outra fase. E aí ela estabelece a amamentação por meses e anos amamentando. Chega o momento de desmamar. Muitas crianças vão desmamar naturalmente, não é uma regra, né? Então, tem muita criança que vai soltar o peito natural e que a mãe não vai ter trabalho algum para fechar. Às vezes fica até no inconsciente, né? A criança soltou, a mãe, ai, tá bom, então. E a mãe, às vezes, por ter sido fácil, a mãe não se dá conta de elaborar isso dentro dela. E eu falando isso aqui agora, eu tô lembrando do desmame da minha mais velha, como um exemplo para ilustrar. Ela mamava, eu engravidei da mais nova, e aí ela desmamou sozinha. E eu não parei em nenhum momento para pensar, elaborar e sentir como é que foi. Eu lembro que ela pedia para mamar e dormia. E eu já estava ali com a minha barriguinha de 4, 5 meses. E aí teve noites que ela começou a só querer ir para a cama e não pediu para mamar. E aí eu fiquei com aquela cara de, mas não vai mamar? Ai, meu Deus, ela está desmamando. Então me deu uma angústia, né? De, ai, meu Deus, ela está desmamando. Então a mãe, de certa forma, precisa elaborar esse fim. E quando a criança não quer largar de jeito nenhum e a mãe precisa dar um basta e falar chega, também é um momento de fazer esse fechamento de ciclo, né? E aí é tudo isso que tem que virar na cabeça da mãe. A mãe precisa soltar essa criança mais para o pai. Ela precisa aprender que não é só peito que vai acolher, que o colo também, que um olho no olho, que uma conversa, escutar a criança. Então eu digo que são novas formas de se relacionar com essa criança. E nesse processo de fechamento de ciclo, né? Eu pergunto para as mães, como que é para você encerrar o ciclo na sua vida? Como que é para você deixar o velho para trás e começar uma fase nova? Porque às vezes a gente fica ali patinando, né? E aí você não consegue soltar e abrir as portas para o novo, porque você tem ali aquela questão de, ai, mas eu quero, mas não quero. E a criança sente essa briga interna da mãe. Então a mãe tá ali, não, eu quero, mas não quero. Eu quero desmamar, tô morto, cansado. Ai, mas eu gosto de amamentar. Mas se meu filho não mamar, como que vai fazer? Né? A hora que ele estiver chorando, como que vai ser? Então a mãe, ela precisa fazer esse movimento de realmente soltar. Porque a criança sentindo essa indisponibilidade da mãe, ela vai grudar na mãe, como se até se ela consolasse a mãe, né? Não, mamãe, eu percebo que você está angustiada por causa do desmame, então vamos resolver isso aqui, olha, eu não vou largar você de jeito nenhum. E a criança fica ali mamando. Então eu percebo que essa dinâmica ela é muito frequente. É aquela frase, né? O desmame não é é um processo, não é uma data. E isso vale para várias coisas, na verdade, né? O próprio início da amamentação, né? Porque nasceu, vai ser automaticamente ali, vai ser lindo, maravilhoso. O desfraude, ou tirar a chupeta, ou tirar a mamadeira. Então, tudo isso são processos e tudo tem a ver, né, com essa questão dos ciclos. Então, a gente resgata o que a gente sempre fala aqui, né? Que aí o processo de desmame que a gente está falando da criança pode ter alguma relação com como você foi desmamada ou como acontecem esses processos na sua própria vida desde que você estava também na barriga da sua mãe, né? Então, às vezes a gente não relaciona isso, né? Então, às vezes você é uma pessoa que é muito apegada, o que é super comum, né? Então, você é apegada a pessoas, a relacionamentos, a situações, até a coisas, e aí isso vai acabar refletindo na criança, por exemplo, né? No processo de desmame também.
ou em qualquer outro processo de você ter que se desapegar, né, daquela situação e tudo mais. E aí a gente geralmente não relaciona isso tudo, né? E muitos profissionais também não. Então, não, vai desmamar, então coloca coisa no peito, faz tal simpatia, faz não sei o quê. Só que, às vezes, até essa dificuldade tem uma origem aí mais profunda de algo que esteja dificultando, que esteja atrapalhando ali esse processo todo. Seja da parte da mãe ou seja da parte da criança, né? Exatamente. A gente aqui, né, na nossa abordagem, a gente está sempre trazendo o quê? As memórias que nós carregamos, elas influenciam diretamente nesse processo. Então, não basta só você passar uma substância no peito, tirar rapidinho, ou fazer todo o processo mesmo, mas se você não estiver, né, a mãe não estiver presente para as emoções dela e do bebê, da criança, né, não é mais um bebezinho, mas um bebezão, uma criança, vai ficar mais difícil. Você pode conseguir o desmame? Pode. Mas quando a gente olha com mais cuidado para todo esse arcabouço emocional que envolve, fica mais. Fica um processo mais completo, eu diria, né? Então, eu tô vendo aqui, né? A Jéssica tinha falado, né, do apoio que o marido dá para ela desde a amamentação. Eu ia comentar e não comentei. Que ele faz a bebezinha dela dormir desde sempre. Que legal, né, Jéssica? A Pauliane, ó, que ela precisa desmamar o bebê, que tem dificuldade de encerrar ciclos. Olha aí, achamos uma pessoa, viu? Fica com a gente aí, Pauliane. O corpo não está aguentando, realmente. Só quem passa por esse processo que sabe o quanto que a gente gosta, que a gente sabe que é necessário, a amamentação, que aquilo é um leitinho bom, é um alimento bom para o bebê, mas o nosso corpo está ali pedindo, pelo amor de Deus, eu quero dormir. Dá essa criança pro pai que se vira com a criança. Mas a gente ali tem um entravezinho. Então é legal talvez olhar para isso, né, Pauliane? E aí o seu bebê está falando, né, que ele é alérgico à proteína do leite de vaca e de ovo, né? É isso que confirma para mim. E isso dá medo de parar, né? 1 ano e 3 meses. Ó, Pauliane, pelo processo que eu conduzo, o seu bebê está entrando na fase de começar a desmamar, de querer, né, de estar numa idade boa para desmamar. 1 ano e 3 meses, ele ainda está novinho, mas assim, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, ele já começa a ganhar uma autonomia, ele já começa ele já come bem, muito embora tenha as alergias, né, as restrições, e ele já está ganhando a autonomia dele de começar a andar, se já não anda logo, logo vai começar a andar, de começar a se comunicar, mesmo que não fale muitas palavras, mas ele já se comunica com o dedinho, fala nanão, enfim. Isso já são sinais de prontidão que a criança está pronta para fazer o desmame. E eu digo para você, Pauliane, que é uma das coisas que a gente queria entrar, né, eu e a Fabrícia, que muitas mães têm medo de fazer o desmame porque a criança não aceita fórmula, não aceita leite, e a gente tem uma cultura muito forte do leite, do leite de vaca, do leite ninho, da fórmula mesmo. E essa cultura, a gente até falou numa live passada aí, ela foi muito forte, essa crença de que esse leite, né, de lata, ele é tão bom ou até melhor do que o nosso leite materno. Então, a gente, às vezes, fica nessa insegurança de tirar o nosso leite, de tirar do mamar, porque meu filho não aceita o outro, ou ele não pode tomar o outro, que é o caso da Pauliane, né, que compartilhou com a gente. E aí, o que eu faço? O que essa criança vai tomar? E a gente pode falar um pouquinho disso, que é mais cultural, né, Fabrícia, do que uma necessidade. E hoje é interessante como que essas alergias à proteína do leite está cada vez mais, né, sendo observada. Eu não estou muito nesse meio, mas só de escutar, né? Ah, tem alergia do leite, ah, não pode tomar. Ou a criança simplesmente não gosta. Porque eu penso que é como se fosse uma evolução nossa. Tipo, chega de leite, gente, vamos passar para o próximo nível, porque leite é do bezerro, da vaquinha lá. O leite é pra gente que quando é bebezinho. Agora eu tô crescendo, eu não preciso mais de leite. E aqui, Pauliane, só para ilustrar, as minhas pequenas, elas desmamaram e não foram para mamadeira, não tomaram fórmula, nunca tiveram o hábito de tomar leite.
De vez em quando meu marido faz ali um achocolatado, mas elas tomam assim, ó, um tiquinho de nada, só para molhar a boquinha ali, mas não tem aquela, ai, o leite, né? E elas estão super fortes, saudáveis, apesar das restrições alimentares que elas têm também, né, de que ele não aceita qualquer coisa. Então, enfim, tem saída, Pauliane. A gente precisa olhar com carinho para essa questão, né, mais a fundo. E a Carol também. A Carol, né, Carol, eu atendi ela lá em São Paulo, quando eu estava lá em Mariporã. Eu fui na casa dela. Ela estava num perrengue para amamentar o bebê dela. E agora ela está já na fase do desmame. E é isso, né? 1 ano e 5 meses tentando desmame sem sucesso. Carol, me chama lá no direct, vamos conversar. Aí ele já anda, come o dia todo. Tô vendo agora os próximos comentários. Ama fruta, que maravilha. Ai, fruta é a coisa melhor do mundo, né? Fruta, comer fruta, não toma leite, dá-lhe fruta, dá-lhe um monte de fruta, né? Não aceita leite também, ó. Entra nisso aí, Carol. Daquilo que a gente falou, o bebê não precisa de leite. E agora deixa a pediatra falar, né, sobre essa cultura do leite, esse leitinho aí, né? O que você fala para nós? Então, na verdade, a Pauliane colocou como um medo dela de desmamar por conta da alergia, mas é justamente o contrário, né? Uma coisa não tem nenhuma relação com outra. Eu sei que não é só isso, eu sei que tem todas as outras suas questões emocionais também, mas na idade das duas crianças aí, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 5 meses, a gente não precisa entrar com nenhum outro leite no lugar, né? As crianças já estão, a partir de 1 ano, ela se alimenta já. Então, lógico que, né, tem as suas restrições aí por conta da alergia, ao ovo, inclusive. Então, a alimentação já está toda esquematizada para o bebê, no caso, né? De ter as restrições em relação ao leite que ele não pode consumir. Até melhor, né? Porque aí é aquela desculpa, assim, para a família, ah, não pode comer doce porque tem leite de vaca. Então, já engloba tudo junto, né? Então, essa questão de precisa substituir por algum outro leite, eu sei que ainda a grande maioria dos pediatras vai falar, vai dar essa orientação. Esses dias eu vi um post aí de uma pediatra qualquer, aleatória, não lembro nem quem era, falando, a recomendação por idade, tem que tomar tantos ml de leite, não sei o quê. Só que não é mais assim, não precisa, né? Antigamente eles davam essa recomendação por conta falando por conta do cálcio, mas a gente pode obter o cálcio por outras fontes aí de alimentação, né? Principalmente essas crianças que já se alimentam bem. E aí entra esse leitinho muito mais cultural mesmo nesse sentido, né? De dar uma mamar, dar aquela mamadeira antes de dormir, para a criança, né, se confortar ali e pegar no sono. Inclusive, isso nem é legal, né? Porque geralmente o que acontece? A criança janta, ela vai, escova os dentes, e aí vai para a cama, toma mamadeira, o que não pode também, tá? Mamar deitado só pode ser o leite materno. Vai lá, toma um leite artificial, assim, sem ser o da mãe, né? Teria que escovar o dente de novo, mas não, ela já vai dormir. Então, são duas coisas aí já que são desfavoráveis. Então, se essas crianças, no caso das duas, né, que estão aqui ao vivo, elas já não aceitam o leite ou tem essa restrição por conta da PLV, mantém assim. Não é isso que vai impedir fazer o desmame ou não. Né? Até porque elas já se alimentam bem e o alimento já substituiu o leite. Quando a criança é menor de 1 ano, principalmente que está ali nessa fase de adaptação da alimentação, ou menor de 6 meses, aí sim a gente tem que avaliar, né? De entrar com alguma fórmula e avaliar individualmente qual seria a melhor opção, tá? Porque muita gente fala assim, não, porque a fórmula é tudo igual e a fórmula é excelente, porque vai, né, eles falam, sim, né, essa questão de que substitui o leite materno, que é quase tão bom quanto, e que só não tem os anticorpos, mas não é exatamente assim, é só a gente olhar no mercado aí a variação dos valores, né, das fórmulas, a diferença de uma fórmula para outra. Então, por que ia ter tanta diferença de preço se fosse tudo tão igual, tão parecido? Então, é uma avaliação mais individual aí nesse caso. Mas a partir de 1 ano dá pra gente seguir, né? Fazer o desmame sem entrar com nada no lugar. Inclusive, se conseguir manter sem o leite de vaca é até melhor, né? Porque tem toda a questão de ser já um produto, não é natural, né? Que nem você falou,
A gente é a única espécie que continua tomando leite aí pro resto da vida, ainda leite de outra espécie. Não faz sentido nenhum, né? Então, eu sei que vai ter discussão aí em relação a isso, que alguns pediatras têm recomendações diferentes, mas que é só estudar um pouquinho que dá pra gente ver que dá para ficar sem o leite, né? É só a gente ver, né, Fá, quando as pessoas querem melhorar a alimentação e elas pagam lá uma consulta médica do nutrólogo, alguém que vai olhar especificamente para essa questão, quais são os alimentos que ele manda tirar? Em primeiro lugar ali é a farinha, né, o açúcar, a farinha e os laticínios, todos, leite, queijo, todos os laticínios. E aí a gente fica perdido, né? Porque o que eu vou comer? Mas tem uma infinidade de coisa para a gente se alimentar, só que a gente vai naquilo que é mais fácil, né? Então tem também a correria do dia a dia, a gente falando de tempo de novo, né? Aquela correria, falta de tempo, aí muitas famílias preferem o processado, né? Aquilo que você tira, desembala, tira o rótulo, já dá para a criança, é fácil. É tentador, mas o quanto isso está intoxicando a gente. A gente, como você fala, né? A gente viver esse intoxicar, né? A gente vive intoxicado, só que a gente já está tão nessa frequência que a gente não percebe. E aí, quando você tira, eu lembro que eu fiquei uns 4, 5 dias evitando a farinha. E aí, depois desses dias, eu fui lá e comi um pãozinho francês. Meu Deus, caiu que nem um tijolo no meu estômago. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente aí eu falo, não, vou voltar a comer. Então, porque eu não sinto. Ou seja, a gente se intoxica e não percebe. E É o que o leite, corpo se né, você fala, adapta, né, para ele conseguir sobreviver. Então, você tá ali o tempo todo consumindo essas coisas, se intoxicando, o corpo tem que se adaptar, senão ele não vai aguentar. E aí, o que que uma hora acontece? Quando a gente explode, né? exclui, e aí, eu volto, eu como uma vez, nossa, eu sinto esse peso, tenho sintomas tudo de novo, que é o que acontece comigo também, eu sinto isso, mas porque o corpo tava mais de novo, vai pesar. Só que o pessoal que é mais mente fechada aí, digamos assim, eles interpretam isso não como aumentou a sensibilidade. Então não pode excluir. Se você não tem uma alergia, se você não tem algum diagnóstico de uma doença, X, Y lá, não pode excluir. Mas basta você faz o teste, é o que eu falo, gente. O glúten, por exemplo, que nem vem ao caso, mas é o mais clássico, assim, né? Que alimento de bom que existe aí que tenha glúten? Você fala, não, essa é saudável, não posso excluir de jeito nenhum. Não, exclui, é tudo farinha branca, tudo vai alterar a glicemia, insulina, isso tudo, né? Então, exclui por um mês, você é adulto, e vê como você se sente. Começa a perceber o seu corpo. Faz muita diferença. E às vezes sintomas que você não nem sabe que é disso. E no caso das crianças, particularmente aqui que a gente fala, o leite de vaca é muito característico. Sabe? Então, essas crianças que, vive com um catarro, com tosse, que não passa, porque é normal, que a criança Põe a culpa vai na para a escola, vive escolinha, né, doente, Fá? é É que culpa da vai pra escola, escolinha, né? culpa do frio, do irmão mais velho, não sei o quê. Exclui o leite de vaca. Também não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, porque a gente vai estar compensando de outras formas. Por exemplo, a demanda de cálcio, né? Mas exclui para ver. E você faz o teste, vai melhorar, entendeu? Então não tem o que discutir. De falar assim, não, porque tá comprovado, não tá comprovado. Faz o teste, não vai fazer falta, assim, essa falta enorme, vai desnutrir a criança, né? Então o glúten é a mesma coisa. Questão de hábito, né, Fábio? A gente fazer as devidas substituições e tornar aquilo um hábito, né? Meu Deus, preciso tomar vergonha na minha cara, isso Eu tô sim. de dieta há tanto tempo para amamentar que meu corpo não tá aceitando industrializado Ai, que mais. maravilha não aceitar industrializado, Pauliane. Ai, que Meu bebê bênção. também não aceita bem o glúten, ele incha muito a barriguinha. E ainda mais nessa idade, imagina, é o que eu tô falando, né? Tudo que tem glúten é o que? É pão, macarrão, bolacha, nada do que ele deveria estar consumindo mesmo. Então aproveita isso e já nem introduz, aproveita esse discurso para falar para a família, ó, não é para dar porque ele não sente bem, passa mal, enfim, né? Lógico que a gente não quer que chegue a esse extremo de, meu filho tem uma PLV, tem uma doença celíaca, que seja, que é o grau máximo de alergia ao glúten, né? Mas não é questão disso, né? É questão de saber que isso tudo hoje é industrializado. Não é mais natural, igual era antigamente. Então, para você ver, né? A gente sente no corpo. Então, eu fico um tempo sem açúcar. Quando eu consumo, eu sinto a diferença. Entendeu? Porque o seu
corpo já tá se limpando ali. Então é a mesma coisa com industrializado, com esse monte de conservante que o pessoal coloca, com o próprio leite de vaca, com glúten, isso tudo. Então aproveita já que tá nessa situação, inclusive para sua saúde, talvez você tenha sentido também, né? Não só o fato do corpo não aceitar mais industrializado, mas a saúde faz uma diferença enorme, assim. Então, às vezes, uma dor de cabeça que você achava que era normal ter, ou cólica, ou TPM, aí você muda a alimentação, e aí você vai ver, nossa, fez total diferença. E aí são coisas que tem muito nutricionista que ainda recomenda, sabe? Passa lá na dieta, não, no café da manhã vai comer um pãozinho com requeijão. Ah, não, é requeijão light, então pode, sabe? Então, umas coisas assim que o pessoal ainda tá, sabe, começando a abrir a mente para isso tudo, né? Excelente, E Pauliane. eu acho que e não, Pauliane, quanto a dieta restritiva, né, do bebê, o desmame, sim, se a gente pensar que o leite materno ele está ali suprindo alguma necessidade da criança, dá uma medinha de desmamar. E como a Fabrícia falou, tem outras questões aí por trás que precisa ser visto com mais carinho, né? A pediatra disse que nunca viu um paciente de SUS com a pele tão boa, com a dieta tão bem feita. Olha que maravilha. Parabéns, Pauliane. Maravilhoso isso. Porque exige muita disciplina também, né? De você ir numa festa, de você. Porque hoje tudo social é comida, né? Tudo as comidaiadas que eu fiz uma festa de aniversário com a minha caçula e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se eu mudar minha alimentação e quiser adaptar a festa, ninguém vai vir na festa, porque o povo só come essas coisas aradas, ou eu tenho que fazer a festa para os outros e não comer e comer o meu, porque não tem, né? Você não vê uma festinha com coisa mais saudável. E é isso aí, Pauliane. Você é inspiração, viu? Para mim, pelo menos, é uma inspiração. E que mais, Fá? Acho que e falar acho que o desmame de olhar para essa forma, assim como, né, quando a mãe se sente culpada porque ela tenta fazer tratar o filho de forma respeitosa, quando ela vê ela já perdeu o controle. A criança agressiva, a criança que não quer ir para a escola e que chora. Enfim, muitas coisas que a gente fala, precisa olhar mais profundamente para essas memórias, né? Como que foi o nascimento dessa criança? Ela ficou em incubadora, internada em UTI, ou teve uma separação brusca, foi uma cesárea, né, que foi arrancada ali do ventre da mãe de uma forma que a manipulação do bebê foi grosseira. Como que foi tudo isso? O desmame também. Então, quando a mãe começa a separar o bebê, a criança, né, do seu peito e começa a falar não, isso pode estar acionando memórias mais antigas, né? As memórias de talvez uma gestação, a descoberta da gestação, né? De repente, quando você descobriu a gestação, você tomou aquele susto, pode ser que o bebê ali que um feijãozinho ainda ele tenha gravado um sentimento de rejeição, de opa, não, cheguei numa hora que não era para ver, não sou bem-vinda nesse momento. E eu digo para vocês que recentemente eu fiz uma terapia com a minha caçula sobre comida, que ela tem uma dificuldade de aceitar comida, ela aceita muito pouco a variedade de alimento. E uma das coisas que apareceram lá foi o choque da descoberta da gestação. Eu desejei ela, eu queria ela. Quando eu peguei o positivo na mão, e quando a terapeuta estava lá, né, falando, parece que eu voltei no frio e senti o frio na barriga de novo, de quando eu vi o positivo na minha mão. Falei, ai meu Deus, a primeira coisa que eu pensei, não vou dar conta de duas crianças, foi o que eu pensei. E aí, o que, que ela pode ter sentido ali, né? Nossa, não sou bem-vinda. Vixe, não sou convidada para a festa. Então, isso pode ter a ver com na hora do desmame. Se essa criança, de alguma forma, registrou algum sentimento difícil na descoberta da gravidez dela, quando chega a hora do desmame, essa dor pode ser acionada. Minha mãe está falando não para mim de novo. Quando ela descobriu que eu estava grávida, ela já falou um não para mim. Inconsciente, né, gente? É tudo inconsciente. Então ela falou um não para mim. E agora ela está falando não de novo. Então a criança volta naquela memória
e revive aquela rejeição, aquele medo de desagradar, aquele sentimento de inadequação. Isso é um exemplo, né? É um exemplo que acontece. Outra coisa que pode ter é perdas gestacionais anteriores. Então, a mãe perdeu crianças antes dessa criança nascer. Essa criança gestada nesse útero, que gravou memórias de morte, de perda, ela sente que ela tem mais irmãozinhos, mesmo que a mãe nunca tenha falado para ela. Ela sente. E aí, às vezes, na hora de desmamar, ela faz alguma relação. Não dá para ficar explicando aqui a receita de bolo, né? Cada mãe tem que mergulhar na sua memória para entender a sua própria história, sua verdade interna, né? E aí ela vai voltar ali, ela vai descobrir se talvez aquela perda gestacional anterior gerou um medo tão grande na gestação dessa criança, o medo de perder, o medo de desvincular, que quando chega a hora de desmamar, que é a separação, mesmo que gradual, aquela criança ela volta, ai, mas e o medo de eu ficar sem a minha mãe? Aí ela volta naquela memória. Então essa memória precisa ser vista, reconhecida, ressignificada, para poder abrir o caminho desse desmame acontecer de forma mais leve, né? Como existe muita Tem muita coisa coisa, que faz total influencia mesmo, sentido. né? Então, Carol, a Carol falando que faz sentido, né? É isso aí, a gente vai estudando, vai descobrindo, né? Ó, quando eu descobri minha gravidez, foi um susto, porque eu tinha diagnóstico de infertilidade. Então, às vezes, né, Pauliane, a gente sente aquele susto não porque a gente está rejeitando o bebê, é porque a gente tem medo do parto. Eu lembro que eu pensei na minha primeira, ai meu Deus, entrou, vai ter que sair. Vai sair muito maior. Aquilo me vinha medo, eu tinha medo do parto, o medo de você não dar conta de mais uma criança, o medo do novo. Então a gente tem medos, e aí às vezes aquele baque, né? Aquele choque que fica, a criança, ela não entende o teu processo mental ali. Ai meu Deus, será que o meu dinheiro vai dar para sustentar outra criança? Porque eu quero dar o melhor para essa criança, mas será que eu tenho condição? Eu vou ter que largar meu emprego, tal, enfim. Você está processando, a mãe processa ali, só que a criança ela só capta o emocional. Então o que ela capta? Ai, eu não sou bem-vinda aqui. Vixe, deixa eu ficar quietinha aqui, que eu não sou bem-vinda. E muitas vezes a criança fica aquele perfil de criança muito boazinha, que não dá trabalho, que faz tudo que a mãe quer, que não se posiciona, não fala não para as outras crianças. Isso também tem a ver, pode ter a ver com a descoberta. Porque a forma como a criança se adaptou diante daquela rejeição, né, que ela sentiu, ela concluiu isso, né? Não é uma coisa que a mãe emanou de forma consciente. A mãe sentiu medo dela e a criança concluiu no seu campo emocional que ela não era bem-vinda. Então, o que muitas crianças fazem? Elas são uma seda, elas são boazinhas, elas não retrucam, elas não protestam, nada. Por quê? Porque se eu protestar, se eu arrumar encrenca com a minha mãe, ela vai falar não para mim de novo. Então, eu não quero ouvir aquele não. Então, é uma forma também da criança se adaptar para ela não ter que voltar naquela memória de rejeição. Então, ela faz tudo que mandam, ela não discorda, ela é uma boazinha. Isso a gente chama de dissociação, né? Então, ela dissocia lá e fala, não, vou ficar boazinha aqui, porque aí eu não sou rejeitada de novo. Todo mundo vai gostar de mim, do jeito que eu sou. Hoje ele não fica agora, não fica sem agora nenhuma. Não entendi, Pauliane. Você entendeu, Fá? Esse último comentário? Não fica sem. Agora nenhuma. Nossa, desinvestei em falar aqui, Fabrício. Vocês têm alguma coisa? não, acho que é isso, cara. É muita coisa que influencia e aí cada um tem que ser avaliado individualmente mesmo, né? Não tem jeito, cada um traz a sua história. A gente cita alguns exemplos aqui, mas também não é só o que foi vivido na gestação, tem muito mais aí. O próprio medo da morte, medo de desapegar. Eu acho que, né, dizem que só existem dois sentimentos, né? Que é o medo e o amor. E a partir disso tudo se deriva a partir Assim, desses dois sentimentos, né? e isso vai regendo a nossa vida, né, Fá? Mas acho que a programação do medo ainda é muito forte para nós, né? A gente ainda age muito no medo, né? Eu tenho medo disso, por isso eu faço aquilo. Então, mas aos pouquinhos a gente vai conhecendo tudo isso e agindo realmente
realmente no amor, né? E quando a gente tem esse amor, né? Ou pelo menos você tem vontade de fazer esse amor desabrochar de alguma forma, é a gente minimamente demonstrar o respeito pelo processo do desmame, né? Que o desmame ele não é um processo de uma hora para outra, né? Eu até tenho um vídeo no YouTube que eu criei um canal lá, ainda está começando. Eu vou salvar essa live lá também, falando que quando eu fui pesquisar esse assunto, eu vi vários vídeos falando de desmame em um dia, em 3 dias, de forma rápida, criança nem sentiu. Tá, mas qual é a consequência a longo prazo, né? O que essa criança interpreta quando é feito de uma hora para outra? Será que ela realmente está assimilando esse processo? Então, ter paciência e coragem, né, para olhar para cada sentimento que vai vir à tona é um processo que vai te fortalecer. E vai fortalecer o relacionamento seu com o seu filho, né? Escutando aqui, lembrando de muita coisa, a gente faz, Carol. A gente começa. Esse conhecimento, no primeiro momento, ele pode trazer culpa pra gente. Porque você começa a pensar, ai meu Deus, eu fiz a revelação. Ai meu Deus, quando eu descobri a gravidez, eu senti isso. E quando eu fazia aquilo grávida, nossa, eu fazia. Então, você começa a falar, nossa, se fosse hoje eu não faria. Mas naquela época você não tinha o conhecimento, né? Então tudo aconteceu como tinha que ser. E hoje a gente vai evoluindo, né? A nossa tendência é evoluir. Então a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando conhecimento, experiência e vai fazendo diferente, de acordo com aquilo que a gente construiu na nossa própria história, né? Então, eu não sou muito a favor da mãe treinar pesado na gravidez, mas tem muitas que treinam. De repente isso causa impacto lá no bebê. Ah, eu fiz, eu achava que eu estava fazendo melhor. Ok. O que eu posso fazer agora? Agora que eu tomei consciência disso. Então, tem um leque de opções para a gente fazer, de terapias, para ressignificar tudo isso. Então, o que eu posso fazer? Aí entra as terapias energéticas, né? Que a gente sempre está batendo na tecla aqui, eu e a Fabrício. É O receita importante é que maluca, isso tudo Carol. tem tratamento, né? Às vezes a gente fala, ah, não, já passou, então, ah, já aconteceu, não tem mais o que fazer, já era, né? Não, tudo tem tratamento, mesmo aqueles traumas que a gente já tem há anos, a gente como adulto, ou aquela criança que teve um trauma na gestação, ou coisas que aconteceram, tudo isso vai ter tratamento e tem como a gente melhorar e ajudar essa criança de verdade, né? É, e o mais legal de tudo é que a gente tem a vida inteira para fazer isso. Se você falar, Camila, não tô a fim de olhar para isso agora, né? Ai, Fabrício, eu não quero. Ai, isso não faz sentido para mim. Eu vou fazer de qualquer jeito aqui que é o melhor para mim, ok? Uma hora da tua vida e algum dia da tua vida, você vai estar mais disponível para olhar. E a gente tem a vida inteira, porque quando a gente cura ali uma feridinha, aí vem outra, aí vem outra, aí vem outra, vem outra, e a gente vai caminhando nesse processo de, nossa, mas meu filho já está com 15 anos, isso aqui é da gestação dele. Mas dá tempo ainda, tá? A gente que tem aqui, né? Eu tô com quase 40. Já tô curando ainda coisa da minha gestação, do meu nascimento e até transgeracional. Então sempre há tempo, né? Sempre há tempo de voltar e ressignificar. Porque esses registros não têm tempo e espaço, né? Eles estão ali. Eles estão ali atuando na nossa vida. E é Tem isso, tempo, de mas novo. é tudo questão de escolha, né? Porque a partir do momento que você toma Sim. consciência das coisas, você vai escolher se você vai querer continuar dormindo ali, tapando sol com a peneira, ou se você falar, não, é isso aqui que eu preciso olhar hoje e amanhã eu vejo outra coisa. Então a gente vai nesse processo, né, de aos poucos, mas todo dia fazendo alguma coisa, porque senão a gente vai, ah, não, vou negligenciar isso daqui. Aí, ah, hoje eu dou um açúcar lá, amanhã eu dou uma tela para a criança ficar lá o dia inteiro Ah, assistindo e deixa, uma hora eu olho depois eu para isso. vejo. É. Então, é fazer um pouquinho todos os dias, porque a gente está recebendo as informações, tomando consciência, e aí a gente vai escolher a partir disso também, né? Mas não tem como curar todos os traumas e todas as feridas, tudo de uma vez. Ninguém aguentaria, inclusive, né? E para a criança, a mesma coisa. Então, ah, hoje a dificuldade é no desmame, vamos olhar para isso daí. O que está acontecendo? É alguma coisa que te dói demais, você não quer mexer? Ok, é uma escolha que você está fazendo. Mas será que não tem outras coisas influenciando que dá para a gente já começar a agir, né? Então, assumir essa sua postura também, né? Se a gente pensar, né, Fá,
que eu lembro que eu escutava muito uma frase da minha mãe quando eu era criança: a quem muito foi dado, muito será cobrado. É o negócio, você está conhecendo novas possibilidades e você continua escolhendo não olhar para isso. Chega uma hora que não dá para desver, não dá para você desver, você fazer de conta que não viu. Aquilo vai ficar martelando na tua consciência. Viu? Mas você já sabe que isso aqui tem fundo emocional, que isso aqui tem alguma memória que você precisa olhar. Até que hora você vai ficar nesse sofrimento? E aí, vamos se mexer? Porque dói, muitas vezes dói. Só de pensar já dói. É isso mesmo, Carol. Só de pensar dói. E é um Mas, por outro processo lado, que a tem gente... terapias que você não vai acessar isso conscientemente. Você não precisa, sei lá, por exemplo, fazer Exato. uma regressão e ir lá reviver toda essa situação, entendeu? Você pode recorrer a terapias que você fala assim, não, faz aí pra mim, eu intenciono que eu quero curar isso daí, e aí a terapia vai ser feita. Você não precisa ir lá e reviver isso daí. E aí, isso daí já vai ajudar bastante, né? Exatamente. Tem terapias que voltam na dor, você tem que sentir a dor de novo para liberar. Que eu digo assim, ó, vale a pena, pra mim, né? Hoje acho que eu tô tão acostumada, pra mim, eu sinto que vale muito a pena. Por quê? Você vai viver de novo aquela dor, mas com consciência, com vontade de curar. Você não tá vivendo no automático aquela dor. Você não tá só sofrendo gratuitamente. Você tá com a intenção de, ok, eu quero olhar para essa dor, talvez doa de novo, mas eu quero mudar. E quando a gente tem essa real intenção, né, que a Fabrícia trouxe, a intenção que sai do nosso coração, a vontade que nossa alma tem de curar mesmo. E aí, de repente, você pode escolher uma terapia mais sutil, que a gente até faz, né? Tem uma terapia que a gente até faz, ela é mais sutil, ela vai trabalhando ali no campo energético, te dando esse suporte, e você, no seu dia a dia, vai fazendo a sua parte, vai procurando se movimentar, fazer os seus movimentos, as suas mudanças do dia a dia, e aquilo vai se complementando e vai te ajudando, né, de uma forma mais potente. Porque dói olhar para isso de novo, mas é tão libertador quando você olha para a dor, chora que ela, muitas vezes, eu vejo que é necessário sentir a dor de novo para que você possa chorar no sentido de lavar a alma. Tipo, é a última vez que eu estou chorando isso, ou eu estou agora lá chorando para lavar a minha alma. E aí você vai se libertando, você vai dissolvendo essa dor, até que chega uma hora que ela não dói mais. E aí significa que já curou, né? Minha vontade de amamentar foi maior que a dor. Eu acompanhei a Carol, eu lembro. Ela estava ali num perrengue só e ela foi com muita força de vontade. E é isso, Carol, e todas as mães que estão aqui, é isso aí, a gente precisa ter essa vontade, essa intenção de realmente olhar para aquela dor, para aquilo que está incomodando. E como quando a gente fala que é um processo, né, Fá? É um dia após o outro. Então tem dia que você vai tomar consciência da tua dificuldade e você vai continuar ainda por alguns dias errando naquilo. Você vai se pegar errando e aí você vai falar, putz, errei de novo, meu Deus do céu. Eu já sei que eu não tenho que fazer isso, mas o que acontece? Que eu ainda estou errando. Então tem ali mecanismos inconscientes automáticos, né? Te empurrando para aquele piloto automático, para aquele comportamento. E aí você vai aos pouquinhos. Eu digo isso por vivência própria. Eu tenho comportamentos meus que eu falo, meu Deus, eu já sei que eu estou fazendo errado. Eu levanto da cama, põe o pé no chão, eu falo, hoje eu vou me comportar assim, assim, assim. A hora que eu vejo, eu estou saindo do controle de novo. Então eu percebo que tem algo dentro de mim que é muito forte, que está me guiando ainda. E eu tô aqui na busca, tentando entender o que que é. E aí, assim, a gente também se perdoar, né? Quando a gente se vê errando, a gente não usar como uma muleta, eu vou errar mesmo e tá tudo bem. Mas a gente se perdoar, a gente se enxergar como humana, estou na busca, eu estou buscando todo dia ganhar um pouquinho mais, mas também saber que aquilo tem um fundo muito maior, uma força, né? Na constelação familiar a gente fala, às vezes tem uma força sistêmica, que é uma força lá que vem de muitas gerações atrás, que é um padrão que foi sendo repetido geração após geração, e chega na tua vez, você só está cumprindo o que todas já fizeram no papel de mãe, por exemplo, né? E aí chega o seu
momento que você fala, eu quero me libertar disso. Não é tão simples. Você precisa tomar consciência desse contexto, das emoções, o que te leva, qual é a situação que aciona esse gatilho em você. Isso é o autoconhecimento, né, gente? Isso é a gente se conhecer para ir fazendo esse mapeamento, até que vai chegar uma hora que aquele comportamento não tem mais sentido na tua vida e você consegue realmente curar, né? E descobrindo que eu preciso de terapia, minha filha também. Carol, todo mundo precisa de terapia, viu? Todo mundo. Acho que não tem um ser humano na face da Terra hoje que não precisa, né? Que não precisa olhar para suas dores e se curar. Tô desembestando hoje falar, Jesus, manda eu calar a boca pra Cara, eu ver. vou precisar sair. Se você quiser Uhum. continuar aí. Eu vou me encerrar também já. A Fá já tá de noite lá já. Mas é isso, gente. Eu vou deixar salvo no YouTube essa live. E entra na nossa comunidade lá de mães, né? Entrem lá na comunidade, participem. É uma comunidade gratuita que a gente está reunindo mamães para a gente criar esse apoio mútuo, né? E a cada 15 dias a gente tem encontros virtuais pelo Zoom. Então entra lá, na nossa bio tem o link e a gente espera vocês. Gratidão a todo mundo que Gratidão, participou. Fá. Gratidão, Gratidão a Cá. todos. Hoje eu desembestei. Gratidão para vocês todas. Um beijo Gratidão. Tchau, e tchau. até a Até próxima. semana que vem. Tchau. Até.